mas ele não é o rei mais longevo. Manassés é o rei mais longevo, ele reinou 55 anos, e essa informação você encontra em 2 Reis, capítulo 21, verso 1. Então, Manassés é o mais longevo. Agora, Manassés ele foi um rei mau. Então, talvez eu possa ter confundido, porque dos reis bons, sim, Uzias seria o mais longevo, 52. Ele é bom, um dos reis bons. Manassés, ele é mau. Ele reinou 55 anos, ele reinou mais. Ok. Tendo dito isso, podemos prosseguir. Eu convido os irmãos para irem até 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 24. Eu quero partir daqui, mas ainda não é o nosso texto base. Eu vou continuar pregando de 2 Crônicas. Se você já quiser tomar aí com uma mão 1 Coríntios 9 e depois com outra chegar até 2 Crônicas 14, você pode fazer isso, tá? Eu vou usar 2 Crônicas um pouquinho mais adiante, mas se quiser já antecipar, pode. Se conseguir aí guardar as duas passagens, pode, vai te ajudar. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Todos acharam? Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim correi para conquistá-lo. Irmão Danilo, olha por nós, por favor. Amém. Senhor, abençoe o pregador, seja com ele, o Senhor fale através desse pregador, o que o Senhor tem a nos dizer. Amém. 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 Irmãos, nesse texto lido, nós podemos entender a vida cristã como uma corrida. Mas, e ele também fala, né, do galardão. Ele fala de receber um galardão. Esse galardão é o que? É o prêmio, é a recompensa que ganha quem? O bom corredor, aquele que será o vitorioso, aquele que correrá essa corrida com êxito. E a vida cristã, ela pode ser muito bem exemplificada a uma corrida dessa. Só que não uma corrida de tiro curto. Não é como 100 metros rasos. Não é como o Usain Bolt, que é o recordista mundial nessa prova, ele correu 100 metros rasos em 9 segundos e 58 centésimos. É muito rápido. Você não consegue fazer muita coisa nesse tempo. Então, a vida cristã não é uma corrida de tiro curto. Pelo contrário, é uma corrida longa. É o que nós poderíamos chamar ou entender como uma maratona. Mas, além de ser uma corrida, não é tiro livre. É uma corrida de obstáculos. Além do caminho ser longo, você vai encontrar muitos obstáculos pela frente. No domingo passado eu preguei sobre esse rei Uzias. Aí eu citei o caso do pai dele, Amazias, o caso de Jotão, que era o filho de Uzias. E todos esses 3 reis, eles foram declarados pelo Senhor como reis que fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E assim nós podemos entender que, é claro, eles não correram a corrida da vida cristã, tal como nós. Mas eu estou falando que nós podemos aprender com eles e tomá-los como exemplos de uma corrida, porque todos os 3, eles começaram muito bem a corrida deles. O problema de cada um deles é que no final da corrida, eles acabaram tropeçando em obstáculos. No final da corrida, quando estava chegando já na linha de chegada, quando eles poderiam receber o galardão inteiro e a recompensa, infelizmente eles tropeçaram.
E por que eu tenho pregado deles? Porque muitos novos convertidos começam essa corrida da mesma maneira que eles. Começam muito bem. Começam animados. Como o pastor Martinho pregou hoje pela manhã, começam de bom ânimo. Começam zelosos. Começam empolgados. Mas aí o tempo vai passando. E uma vez que você está nessa corrida, o cansaço vai batendo. E uma vez que você encontra um obstáculo depois do outro, o bom ânimo vai ser difícil de ser conservado. Vai ser difícil. Vai bater, uma hora bate o desânimo. O zelo pode ser perdido. Pode acontecer um desvio na fé. Pode acontecer tropeços. Então, irmãos, a ideia é o quê? Seja aonde você estiver nessa corrida, seja no começo dela, seja no meio dela ou no final, continue, não pare. Não pare até que você cruze a linha de chegada. Continua, irmão. Continua, não desista. Não desvie. Continue. Agora vamos lá para 2 Crônicas 14. Hoje eu vou pregar de Asa e é um sermão biográfico. E quando se trata de um sermão biográfico, nós não temos... É difícil você pregar expositivo um sermão biográfico. Se é biográfico, nós vamos falar a respeito da vida de uma pessoa. Então, vamos precisar de cobrir os eventos principais da vida dela. Então, eu vou usar os capítulos 14, 15 e 16. Então, por isso, eu não vou ler os 3 capítulos. Seria muita informação. E aí, vamos pontuar alguns textos aqui principais. E aí, a gente vai dando andamento. Podemos começar com o primeiro ponto. E aqui é o começo da corrida. O que podemos entender desse rei, Asa? Ele largou bem, muito bem. Olha o que diz aí os versos primeiros, versos 1 e 2. Segundo Crônicas, capítulo 14, versos 1 e 2. Assim Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra teve paz por 10 anos. E Asa fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Primeira coisa que podemos destacar em Asa. Ele foi um rei distinto. E por que eu digo isso? Se você conhece a palavra do Senhor e prestou atenção no que você acabou de ler, você sabe por quê. Normalmente, quando o Senhor reconhece um bom rei, o que o Senhor diz? Ele cita o nome do rei e dirá assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Às vezes ele vai fazer uma ressalva, como nós vimos na semana passada. Como o Senhor fez no caso de alguns reis. No caso de Asa, ele não faz ressalvas, ele faz um acréscimo. A sentença que normalmente nós costumamos ver, ele acrescentou algo. Você viu? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tem um acréscimo aí, bom e reto. Você poderia pensar, mas é pouca coisa. É pouca coisa, mas é algo que Deus disse. E Ele não diz nada à toa. Ele não coloca palavras aqui para encher linguiça, como o pastor Mateus costuma dizer. Cada palavra tem um propósito, tem a sua importância, e ela veio de Deus. Então podemos entender que o homem realmente agradou a Deus. Esse homem realmente agradou o Senhor. Olha no capítulo 15, verso 17. Esse texto vai ser bem relevante daqui a pouco. Então, note ele, preste atenção. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Quando o Senhor diz que o coração dele foi perfeito, quer dizer que ele não tinha pecado, que ele era irrepreensível. Não.
Não existe homem sobre a terra sem pecado e irrepreensível. Não existe. Na verdade, houve um que andou aqui entre nós totalmente sem pecado, puro, imaculado. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Só ele. Todos os demais homens, quando o Senhor diz que ele era, o coração de Asa foi perfeito, é no sentido de integridade. Um homem íntegro, completo, que agradou a Deus. Outra coisa importante, porque é distinto de todos os reis de Israel, tanto do período unificado quanto dividido, apenas 2 reis receberam a distinção. Apenas de 2 reis o Senhor não disse somente que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele vai acrescentar algo mais. Ele faz isso com Asa e depois ele vai fazer isso com Ezequias. E aí, no caso, é lá em 2 Crônicas 31, 20. Aqui você encontra uma adição a mais ainda, de Ezequias. E assim fez Ezequias em todo Judá, e operou aquilo que era bom, e reto, e verdadeiro, diante do Senhor seu Deus. São 2 homens distintos, 2 reis distintos. O que mais nós podemos notar de Asa? Asa fez o que poucos fizeram. Volta para o capítulo 14, de 2 Crônicas, olha no verso 3. Segundo Crônicas 14, 3. Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens e cortou os bosques. Preste atenção. No meio do versículo aqui diz que ele fez o quê? Ele removeu os lugares, os altares, né, dos deuses estranhos e os lugares altos. E os lugares altos. Lembra bem disso. Eu falei para você do capítulo 15, verso 17. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. 14, 3 disse que ele removeu os lugares altos. Aqui, 15, 17 está dizendo, porém os lugares altos não foram retirados de Israel. Uma aparente contradição. Aparente. Vamos resolvê-la primeiro. E é fácil. Não é muito difícil, não. É só a pessoa prestar bastante atenção naquilo que ela está lendo, porque é a palavra de Deus. Como nós podemos entender a questão? Tem 2 coisas chaves para você entender aqui. Uma é a palavra Israel, no verso 17. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. E uma outra informação muito chave e muito importante, nós vamos encontrar no verso 9. Mas, pare e pensa um pouquinho. Asa era rei de Judá, reino do sul. Quando o cronista fala de Israel, ele está falando, o reino aqui estava dividido. Quando ele fala de Israel, ele fala do reino do norte. Por que competia a Asa, o rei do reino do sul, Judá, remover lugares altos do reino do norte? Não era a jurisdição dele. Está entendendo? Percebeu? Agora, 9, verso 9. E ele reuniu todo Judá e Benjamim. Judá e Benjamim, reino do sul. As 2 tribos que faziam parte do reino do sul. Oi? 15, verso 9. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de, preste atenção, Efraim, e Manassés e Simeão. Efraim, Manassés e Simeão é o quê? Reino do norte. É Israel. O que aconteceu com essas 3 tribos? Porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Essas 3 tribos que eram do norte, vendo que o Senhor estava com Asa, o rei de Judá, se aliaram a ele.
Então, quais são os lugares altos? No 14:3 é dito que ele removeu os lugares altos. Mas aqui está dizendo que ele não removeu os lugares altos de Israel. Ou seja, você entende o quê? De Judá, removeu. De Israel, mas Israel competia a ele. 3 tribos passaram para o lado dele, estavam sob a autoridade dele. E dá para entender que estas ele não removeu. Agora, ainda tem uma outra possibilidade, se não quiser aceitar essa. Tem a questão de que, né, depois da construção do templo, o sacrifício e a adoração a Deus foi centralizada no templo. Todo o sacrifício e a adoração fora do templo não era aceita, não era lícita. A vontade de Deus é que se fosse feito no templo. Então, foi dito no 2 Crônicas 14:3 que ele removeu os lugares altos, e ali pelo contexto você entende que aqueles lugares altos eram o quê? Está ligado com o quê? Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos. Aí uma outra possibilidade desses lugares altos é que eles eram lugares altos não desses deuses estranhos, porque esses ele removeu. Então seria lugares altos, mas lugares altos que o povo usava para adorar e sacrificar ao Senhor. Tem essa outra possibilidade ainda. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus não se contradiz e jamais se contradiz. Em segundo lugar, Asa, tenha ele removido os lugares altos, né, todos os lugares altos dos deuses, né, falsos, ou tenha ele removido todos os lugares altos, tanto dos deuses falsos quanto do verdadeiro, dentro do território de Judá, seja qual for a situação, ele fez mais que a maioria dos reis fizeram. Sabe por quê? Porque a maioria não fez isso. A maioria, estuda a vida dos reis, a maioria não removeu os lugares altos. E por quê? 3 motivos. Tem 3 razões pela qual eles não removiam os lugares altos. Eles não queriam remover os lugares altos. Por quê? Primeiro, tradição. Antes da construção do templo já era cultural. Era algo que o judeu fazia de adorar ao Senhor em vários lugares. E lugares altos. Então os lugares altos, eles não estão ligados apenas com idolatria. Antes da construção do templo, tinha lugares altos em que culto era prestado ao Senhor, sacrifício era feito ao Senhor. Então tem a questão da tradição. Mas olha, uma coisa importante, a adoração verdadeira deve transcender o aspecto cultural. Deve transcender. A segunda causa que eles não removiam os lugares altos é conveniência. Para e pensa, se a pessoa morasse muito longe de Jerusalém, ela teria que fazer o quê? Uma viagem longa, cansativa, teria de deixar de todos os seus afazeres para fazer o quê? Essa viagem para sacrificar e adorar ao Senhor. Mas outra coisa importante, a adoração verdadeira não se dá pelo que é conveniente. Não se dá pelo que é conveniente. E por último, tinha o quê? Custo. O rei que removia os lugares altos, isso resultava em satisfação popular. Por quê? Porque era tradição. Por quê? Porque era conveniente para as pessoas sacrificarem nesses lugares altos. Ele perdia apoio político. Mas olha, nisso a gente entende outra coisa, a adoração verdadeira tem preço. Por isso Davi, sabe o que ele falou? E o rei Davi disse a Ornã, não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. 1 Crônicas 21:24. Sacrifício que não tem custo não é sacrifício legítimo. Não é. Não é. Asa não apenas ordenou, ele deu o exemplo. Sabe qual foi a ordem dele? Volta para o capítulo 14, não sei se você saiu, mas se não saiu, se está aqui ainda, continue aqui. Olha o verso 4. E ordenou Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e a praticar a lei e o mandamento. Ele ordenou isso. Mas ele não somente ordenou.
Porque a ordem dele vai ser atendida. Para uma ordem ser respeitada, para uma ordem ser levada a sério, a pessoa que dá a ordem, ela precisa dar mais do que uma ordem, ela precisa dar primeiro o exemplo. Então, quando Asa, ele faz essa limpeza, quando ele vai pegando esses altares dos deuses estranhos, quando ele vai removendo o mal, e depois ele vai falando, né, vai ordenando que eles buscassem ao Senhor, dá para entender que foi algo que ele fez. É uma busca dele. A iniciativa partiu dele. E olha, tem uma grande lição prática para nós nisso. Não adianta você, na sua casa, ordenar que a sua casa busquem ao Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa tirar o mal. Você precisa buscar o Senhor. Aí depois a sua ordem vai ser levada a sério. Você lembra Ló? Quando ele vai dar uma mensagem muito importante para os seus genros. Olha, essa cidade vai ser destruída, vocês precisam sair. Ele foi tido como zombador. Porque eles não viram em Ló, eles não conseguiram fazer a conexão, né, entre as palavras de Ló e aquilo que ele estava vivendo. É muito importante que aquilo que nós falamos combina com aquilo que nós estamos demonstrando com as nossas ações. Isso é muito importante. Qual foi o resultado de fazer o que ele fez? Remover o mal, buscar ao Senhor de todo o coração. Qual foi o resultado? Nós já vimos semana passada. Deus abençoa. Deus abençoa, Ele faz prosperar. E quando eu falo faz prosperar, como eu já disse semana passada, não apenas num sentido material. Não se detém apenas isso, é pobre. Para definir prosperidade. Olha o verso 7, para você entender isso. E o finalzinho do verso 7. Porque temos buscado o Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos descanso em todos os lados. Assim eles edificaram e prosperaram. Agora a gente vai encontrar a primeira grande prova de Asa. Primeiro grande teste dele. Verso 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.300.000 carruagens e entrou em Maresa. O exército de Asa, olha no verso 8. E Asa tinha um exército de homens que portavam broquéis e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim que portavam escudos e atiravam com cerca de 280.000. E estes eram homens fortes e valentes. 300.000, 280, mas do outro lado tinha 1.000.000. Sem contar as carruagens, 300. Há uma grande desproporção aqui nos exércitos. O exército inimigo era maior, era mais poderoso, humanamente falando. Mas o que Asa fez? Nessa primeira grande prova que ele teve, verso 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Que oração, que fé, que clamor. Que exemplo, para nós manifestarmos nas provas que nos aparecem, nos obstáculos. Esse é o exemplo, essa é a atitude. Ó Senhor nosso Deus, porque nós descansamos em Ti. Você realmente está descansando no Senhor? Ou diante do obstáculo e da prova está aflito? Está aflito. Você pode descansar no Senhor. Pode descansar nele.
Resultado, verso 14. E eles feriram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor lhes sobreveio, e espoliaram todas as cidades, porque nelas havia fartura de despojo. E eles feriram também as tendas do gado, e levaram consigo ovelhas e camelos em abundância, e retornaram a Jerusalém. Ou seja, Deus lhes deu a vitória. Esse é o começo da corrida. Muito bem, excelente. Difícil imaginar um começo melhor que esse. É difícil. Mas aí o meio da corrida, como é que foi? Como foi Asa no meio da corrida? Eu posso lhe dizer que ele correu ainda melhor. Capítulo 15. Verso 1. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed. E ele saiu para se encontrar com Asa e disse-lhe. Então o que nós vamos encontrar aqui? Asa, ele passou muito bem o primeiro teste. Podemos dizer que ele passou como obreiro aprovado, ele correu excelente. Largou de forma excelente. E agora, para confirmar essa fórmula de sucesso que ele havia entendido, Deus lhe manda um mensageiro. E essa mensagem de Deus consistia em alguns pontos e pontos importantes. E nós vamos encontrar a mensagem aqui agora. Olha, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Essa é a mensagem que o profeta recebeu de Deus e o profeta estava entregando para o rei Asa. O Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele, e vós o buscardes, e ele será encontrado por vós. Mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Nós já vimos semana passada, quando alguém busca o Senhor de todo o coração, o Senhor é encontrado por essa pessoa. Você vai encontrar. Com toda certeza você vai encontrá-lo. Vai ser socorrido. Vai receber graça, ajuda. Vai com toda certeza. Aqui no primeiro ponto nós podemos ver a dinâmica da presença do Senhor. A dinâmica é simples. Se eles buscassem o Senhor estaria com eles. Se eles o abandonassem, se eles o deixassem, o Senhor os abandonaria. É muito importante entender a questão desse abandono. E por que eu falo isso? Olha Isaías 49, versos 14 e 15. Guarde aqui e olhe Isaías 49, versos 14 e 15. Sião, porém, diz, o Senhor me tem abandonado, e meu Senhor se tem esquecido de mim. O assunto é o mesmo. Nós vamos considerar agora a questão do abandono. Alguns entendem assim, olha, o abandono, o que é o abandono? O abandono, o abandono do Senhor com relação a Israel, é que o Senhor virou as costas e nunca mais se voltará para eles. Muitos acreditam dessa maneira. Mas será que é isso? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Verso 15. Qual é a resposta do Senhor? Pode uma mulher esquecer sua criança que mama? Que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Contudo, eu não esquecerei de ti. Quem está falando? Verso 14. Sião, porém, diz, o Senhor tem abandonado Israel. Aí o Senhor vai dar a resposta. E a resposta é que ele não vai se esquecer do filho dele. Quando ele chama Israel é meu filho, Êxodo capítulo 4, o Senhor, ele jamais abandona o seu filho num sentido de forma definitiva. Como a gente entende a questão do abandono, então? Tem uma parábola que Jesus contou que ajuda bastante a entender a questão. É do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o pai abandonou o filho? Não.
O pai era um bom pai e fazia de tudo para o filho. E ele tinha preparado uma herança para o filho. Mas o filho, crescendo os olhos, com um coração cobiçoso, ele exigiu: pai, dá-me a minha parte da herança. Tomou a sua parte e foi embora. Quem abandonou quem? O pai ou o filho? O filho abandonou. E quando o filho, depois de gastar tudo, depois que não tinha nada, e eu gosto muito quando a Bíblia fala, e ninguém lhe dava nada. Esse é o mundo. Enquanto você não tem nada para oferecer para eles, você não pode também não esperar nada. Não lhe darão nada. Estarão junto de você para lhe sugar até a última gota. Quando não sobrar mais nada, não lhe darão nada. Isso você pode esperar desse mundo. Isso você pode esperar dos homens. Oh, mas graças a Deus, Deus, Ele é misericordioso. Ele não nos trata dessa maneira. E sabe como eu sei que Ele não nos trata assim? Porque quando Ele lembrou, na casa do meu pai, os servos têm pão em abundância. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, o pai recebe. O pai recebe. Qual é a dinâmica da presença do Senhor? Se você o buscar, você vai achá-lo. Se você não buscar, sabe o que vai acontecer? Oh, ele simplesmente vai deixar você seguir o seu caminho. É isso que você quer? Vai, filho. Você quer a herança? Você quer gastar tudo? Você quer desperdiçar tudo nesse mundo? Você acha que é isso que vai te trazer a satisfação? Vai. O segundo ponto é o diagnóstico da ausência. Olha lá os versos 2 a 6, voltando para o 2 Crônicas 14. É 2 Crônicas 15. A gente já passou para a segunda parte. Verso 2. Verso 3, vou começar no 3. Ora, por um longo período, Israel esteve sem o Deus verdadeiro, sem um sacerdote para ensino e sem lei. Porém, quando eles, na sua aflição, tornaram-se para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre eles, sobre todos os habitantes das terras. E nação contra nação e cidade contra cidade se destruíam, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. O diagnóstico da ausência. Quando a pessoa está longe de Deus, é isso que você pode esperar. Aflição. Não tem paz. Não há paz. Não há paz. As pessoas se destroem. Você lembra, dá para a gente fazer um paralelo disso daqui com Efésios 2, versos 11 e 12, guardando aqui Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos que vós, no passado, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você lembra como era a sua vida antes de você conhecer o Senhor? Antes que você o buscou, era uma miséria, não era? Irmão, se esse é o diagnóstico da ausência, se nós já sabemos como é as coisas, enquanto estávamos longe do Senhor, por quê? Ao encontrar no mesmo diagnóstico, enquanto você percebe, oh, me afastei do Senhor, por que você não volta correndo? Você quer provar de novo a miséria? Você quer voltar de novo a essa mesma miséria? Oh, faça isso não, meu irmão. Faça isso não. Corre para o Senhor logo. Não espera até o filho pródigo. A Bíblia fala, quando ele caiu em si, mas quando ele caiu em si, ele estava num chiqueiro. Já devia estar fedorento.
todo sujo, desejando comer a comida dos porcos. Demorou muito para cair em si. Infelizmente, o pecado nos leva longe. Leva longe. Tenta acordar antes. Cai em si antes de se sujar tanto e se machucar tanto. Volta para o Senhor. Atende a chamada dEle. Lembra logo que na casa do Pai tem pão, tem abundância. E Ele está te esperando. E olha, a certeza da recompensa é a mensagem ainda. Voltando para 2 Crônicas 15. Verso 7. Portanto, sede fortes, e não fraquejem as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. Se você prestou atenção, essa é a mensagem que Deus enviou por meio do seu servo. Aqui nós encontramos uma pregação bíblica, 3 pontos. E olha, não é só bênção. Hoje em dia você encontra muitos aí, está na bênção, é só bênção, é só bênção. Aqui é só bênção. É só ponto positivo, é só encorajamento. Não, tem repreensão. Tem repreensão. Ele nos lembra de onde nós estávamos. Ele nos alerta, olha, toma cuidado para não voltar para lá. Essa é a mensagem verdadeira de Deus. É assim que Ele nos fala. Mas olha, graças a Deus que tem encorajamento. Que mensagem é essa de encorajamento? Que ponto? Portanto, sede fortes. Não fraquejem as vossas mãos. Continua firme. Porque vossa obra será recompensada. Eu lembro, isso me faz lembrar de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que vai nos dizer uma outra palavra de encorajamento. 1 Coríntios 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Pode ter certeza disso. Que essa corrida que você está correndo, e esses obstáculos e essas provas, não são em vão. Não são em vão. E qual foi o efeito dessa pregação bíblica? Qual foi o efeito dessa mensagem de Deus? 2 Crônicas 15, verso 8. Segundo Crônicas 15, 8. E quando Asa ouviu estas palavras e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem. Esse é o efeito da palavra de Deus, viva, poderosa. É assim que ela age nos corações. Ela dá coragem. E lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim e renovou o altar do Senhor. Eu vou parar um pouquinho aqui do altar do Senhor, vou tocar daqui a pouco nesse ponto, mas olha outra coisa que ele faz, olha o verso 16, e também acerca de Maaca, a mãe do rei Asa, ele a removeu de ser rainha, porque ela fez um ídolo em um bosque, e Asa destruiu o seu ídolo. Que coragem! Isso é coragem. Isso é coragem. O homem destituiu a sua mãe, removeu ela de posto de rainha, porque ela havia feito um ídolo. Isso é coragem. São poucos que têm coragem para tal. Muito poucos. E é a palavra de Deus que faz isso. Faz com que um homem se levante com esse zelo e coragem para agir, para fazer alguma coisa, enquanto a maioria dos reis não fizeram nada. Enquanto os lugares altos não removeram. Por quê? Conveniência. Deixa o povo. Sabe, eu não vou me envolver nesse pecado. Mas deixa o povo. Deixa o povo. Tomara que você não faz isso na sua casa.
Sabe, eu não vou me envolver nesse pecado, mas deixa isso entrar. Tudo bem se entrar. É sua esposa, é seus filhos. E talvez, uma vez que entra esse pecado, aí ou você vai ter a coragem para fazer o que ele fez com a mãe, ou você vai ser conivente com isso. Com o ídolo que ela levantou. Com o ídolo que o seu filho pode ter levantado lá na sua casa. Que a esposa ou o esposo levantou lá na sua casa. E está tudo bem. O assunto é bem sério, né? Mas tem outra coisa aqui. E renovou o altar do Senhor. Ele não somente removeu os altares dos falsos deuses. Aí outra coisa, você pensa, mas peraí, no capítulo 14 falou que ele removeu os altares. Agora no capítulo 15 está falando que ele removeu, mas ele já não tinha removido. Está falando aqui da vida desse homem. Esse homem reinou por 51 anos. É chão. Você acha que uma vez que ele removeu os ídolos, pronto, suficiente. Jamais ele vai se lidar com esse problema. A questão de idolatria é uma questão que todos os reis tiveram que se lidar. Desde os primórdios da humanidade, desde a queda, o ser humano se lida com a questão. Ele tirou uma vez. Isso não quer dizer que não tenha voltado. Olha, você e eu, nós nos lidamos com certos ídolos que vem, você tira e volta. Volta. Os mesmos ídolos voltam. Voltam. Você levanta eles aqui de novo no seu coração. Volta. Sabe o que você precisa fazer? Remover de novo. De novo. E quantas vezes for necessário. Ou você faz isso, ou você vai ter um coração dividido. Parte você pensa, eu estou adorando ao Senhor. Outra parte é o ídolo, mas lembra o Senhor Jesus falando? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ou você vai amar um e odiar o outro, mas dois você não ama. Ainda mais luz e trevas. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas olha, ele removeu os altares de ídolos, mas renovou o altar do Senhor. Quer dizer que há uma necessidade da nossa parte de renovar altares. Confirmar pactos e compromissos que fizemos. É importante. É importante você, sondar seu coração e ver, Senhor, aquele altar que eu levantei, e aquilo que o Senhor tratou no meu coração, será que o altar ainda está de pé? Ou já caiu? Ou já caiu? Se caiu, o que eu faço? Renova, restaura, levanta de novo. Verso 17, vamos ver aqui como termina essa parte. Porém, os lugares altos não foram retirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Tratamos a questão, ele trouxe para dentro da casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos, e não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Como eu disse, ele reinou 51 anos. Aqui a gente está mais ou menos ali, um pouquinho mais para frente da metade. A gente está falando de uma corrida, de uma maratona, de uma corrida de longa distância, de um rei que começou muito bem e a sua segunda parte, podemos dizer que foi melhor ainda. Que coisas maravilhosas ele fez. O profeta lembrou ele, olha, lembra da fórmula de sucesso. Sabe por que você venceu aquela primeira prova? Você buscou o Senhor. Aí ele te socorreu, ele te deu a vitória. Não esqueça isso. Não esquece disso. Aí vamos para a terceira e última parte. É o final da corrida. E olha, infelizmente o que acontece com Asa no final da corrida, ele cai. Ele cai. Já muito perto, se a gente pode fazer uma imagem na nossa cabeça, seria aquele corredor que já poderia avistar a linha de chegada. E ele acaba
tropeçando em um último obstáculo e aquilo leva à queda. E tomara que não fosse seu caso. Depois de uma vida inteira dedicada a Deus, depois de anos servindo ao Senhor com fidelidade, cair no final. É triste, não faça isso. Continue até o final. Sabe, as estatísticas falam que após 6 horas contínuas de trabalho, quando vem aí a fadiga, aumenta significativamente os índices de acidente. Mas tem outra coisa que aumenta os índices de acidentes: autoconfiança. Muitas pessoas se machucam no trabalho por excesso de confiança. Fazem aquilo por muito tempo, há muitos anos, estão acostumados com aquilo, não se machucaram antes. Excesso de confiança. Já feriu muitos. E podemos dizer que tirou a vida também de várias pessoas. Ou podemos dizer que o excesso de confiança. Se o que derrubou Uzias foi orgulho, o que derrubou Asa foi excesso de confiança. Mas olha, a gente está falando de um homem que começou e a confiança dele em Deus era plena. Realmente era. Plena. Tinha plena confiança em Deus. Mas olha, aqui a gente vê que algo muda. Algo mudou aqui. Olha, capítulo 16, vamos para o verso 1. 2 Crônicas 16, 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair ou entrar até Asa, o rei de Judá. Então Asa retirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e enviou para Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um pacto entre mim e ti. Você notou a mudança? A primeira vez, quando o Senhor colocou diante dele um exército com 1 milhão, ele tinha 300 mil, mais 280, mas do outro lado 1 milhão. E o Senhor vai lembrar isso a ele. Olha no verso 8. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitíssimas carruagens e cavaleiros, todavia, porque confiaste no Senhor, Ele os entregou na tua mão? O que que mudou? As circunstâncias não mudaram. No começo da corrida de Asa, ele encontrou dificuldade. Tinha esse exército numeroso. Aí no final ele está encontrando o quê? Dificuldade. Um outro exército está se levantando contra ele. Aqui é Baasa, rei de Israel, era o reino do norte. Se levantando contra ele. Então, as circunstâncias não mudaram. A dificuldade que ele encontrou no começo, agora encontrou novamente. E olha, a vida cristã vai ser isso. No começo, no meio e no final dessa corrida você vai encontrar dificuldade, vai encontrar obstáculos, vai encontrar provas. Isso não vai mudar. Mas sabe o que vai mudar? Sua confiança. Onde você coloca a sua confiança? Isso muda. No começo, ele começou muito bem, ele começou depositando a fé dele toda no Senhor. Mas aí o Senhor foi abençoando ele foi crescendo. E assim, olha, o pecado dele, a queda dele, não é nenhuma queda que você olha e fala: olha, que coisa absurda. Ele buscou uma ajuda militar, buscou aliança. E assim, de todo, o maior erro, o maior problema dele aqui, você pode identificar que, olha, em nenhum momento ele busca o Senhor. Em nenhum momento ele busca fazer um pacto com o Senhor. O problema não é fazer uma aliança com um outro homem. Se ele buscasse o Senhor e o Senhor falasse: olha, faz aliança, tudo bem. O problema é onde você coloca a sua confiança. Esse é o maior problema. É onde você deposita, é onde você se apoia. Esse é o maior problema. E um problema é daquele crente que está acostumado a confiar no Senhor e andar com o Senhor e ter muitas vitórias. Toma cuidado
com excesso de confiança. Toma cuidado, porque não, eu já sei como é que eu vou fazer isso, porque lá no passado eu fiz e Deus abençoou, e eu vou fazer do mesmo jeito. Busque ao Senhor antes. Sabe por que o Senhor faz isso? Para provar onde está a sua confiança. Ele estava tão autoconfiante que ele estava buscando uma compreensão. Por que esse homem fez isso? Depois de tudo que o Senhor falou dele, depois de tudo que ele fez, como é que ele faz uma coisa dessa? Ou se a gente tivesse a oportunidade de chegar e perguntar, por que você fez isso? Você não confia mais em Deus, Asa? Você acha que ele diria, não, eu não confio, não. É claro que diria, não, sim, eu confio. A queda dele foi o excesso de confiança. Não, eu confio, mas eu já sei o que vou fazer. Eu vou fazer aliança com esse aqui, porque é isso aí que eu tenho que fazer. Olha, Deus manda de novo um profeta. Olha o verso 9. O verso 9 foi o texto que Deus ele falou no meu coração. Eu estava lendo 2 Crônicas, algumas semanas, e Deus falou no meu coração com esse texto. Porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Não agiste loucamente, portanto, desde agora terás guerra. Esse texto me impressionou. Os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra. E sabe o que o Senhor está buscando? Um coração que treme, e treme perante a palavra dele. É o que ele busca. É o que ele está buscando. E para se mostrar forte, no lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele, não sem pecado, mas coração que está confiando em Deus. Mas nisso não agiste loucamente. Você viu que o problema dele é confiança. E olha como ele tratou agora. A primeira vez, o profeta chegou, pregou, e ele, ouvindo a mensagem, teve coragem. E ouvindo aquela mensagem, tendo coragem, se levanta e começa a fazer coisas que Deus abençoou ele por aquilo. Agora, olha que interessante. Ele escuta essa mensagem de Deus, e olha como ele responde para ela. 10. Então Asa ficou irado com o vidente, e pôs em uma casa prisional, porque ficou furioso com ele por causa dessa coisa. Está repreendendo o rei? Vai ser preso. Quem que esse homem pensa que ele é para falar assim comigo? Vai me repreender por quê? Eu sou o rei. E Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eu creio que esse aqui é um bom sinal para a gente. Para provarmos o nosso coração e para vermos se ele está correto ou não. Porque esse mesmo rei, o que ele fazia antes? Antes, ele ordenou o povo que buscassem o Senhor. Ele ajudou o povo ao povo fazer um pacto com o Senhor. Mas agora ele está fazendo o quê? Está oprimindo. Interessante, não é? Sabe quem pode fazer isso? Você, eu. E olha, é interessante que o texto diz que ele oprimiu alguns do povo. Enquanto uns tinham um tratamento, outros tinham outro tipo de tratamento. Enquanto alguns poderiam ser bem tratados por Asa, outros eram oprimidos. Como você trata o povo de Deus? Eu não falo um ou outro, falo todos. Não adianta tratar uns bem e outros oprimir. É necessário tratar bem todos. É povo de Deus ou não? Se é, por que vamos fazer distinção? Não tem um melhor que o outro. É povo de Deus, redimido pelo mesmo sangue. Irmãos no Senhor Jesus Cristo. E todos devem ser tratados de igual modo. E não devemos oprimir um ao outro. Isso é um coração errado perante Deus. Aí lá no finalzinho, o que acontece com ele? Verso 12. E Asa, no 39º ano do seu reinado,
ficou enfermo dos seus pés, até que a sua enfermidade ficou muito grande. Então ele reinou 51 anos. Depois de 49 anos que ele estava reinando, ele começa a se portar dessa maneira. E aí ele fica como? Ele fica enfermo. Ficou enfermo, interessante, de seus pés. Até que a sua enfermidade ficou muito grande. Contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor, mas os médicos. É errado buscar os médicos? Não. Não é errado. Mas sabe o que é errado? Não buscar o Senhor. Não há nenhum problema em você buscar o médico. Agora, se você não busca o Senhor e somente o médico, aí está um problema grande. Confiança. Sua confiança está só no homem. E olha, é um péssimo lugar para você colocar sua confiança. Péssimo. Péssimo lugar. E o triste é que Asa vai terminar como Asa dormiu com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Eu falei 51, não é 51, é 41, tá? 41º, 41. Então, ele termina de forma triste. Bom, não termina assim. Olha lá, Jeremias 17. Vamos para Jeremias 17. Versos 5. 17 e 5. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Amaldiçoado é esse homem. Olha o 6. Pois ele será como arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar. Porém habitará em lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pois será como uma árvore plantada, próxima às águas, que estende as suas raízes até o rio. E não verá quando o calor chegar, porém sua folha estará verde. E não terá preocupações no ano de seca, nem cessará de produzir fruto. 9. O coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu sondo os rins para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Irmãos, a questão da confiança, ela é determinante para maldição ou bênção. Ela é determinante para você terminar a sua corrida. Ela é determinante para você viver sua vida. Ela é determinante em todas as nossas ações e decisões, e tudo aquilo que nós vamos fazer depende muito de onde você coloca a sua confiança. Tomara que não seja o homem, tomara que não seja o braço da carne, tomara que não seja o coração, mas seja o Senhor. E eu termino com 2 Crônicas 16, 9, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Convido se você se colocar de pé, fechar seus olhos, baixar